Alô, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aí para a gente poder finalizar essa semana. Terceiro ano eu gravo por último, então estou no final das minhas gravações aqui. Então a gente vai encerrar essa rodada aí de História e Geografia, né? Essa rodada de História e Geografia, que é a segunda semana de videoaula. A gente vai encerrar dando prosseguimento da onde nós paramos na semana passada. Eu não sei se vocês se lembram, mas em Geografia nós vimos já até o final da semana passada, já contando os encontros presenciais e os não presenciais, ou seja, os da videoaula. Vamos lá. A gente viu processo de industrialização do Brasil, nós vimos também a importância, a criação e as características dos blocos econômicos, ok? Vimos também processo de globalização e nova ordem mundial, falamos sobre as desigualdades estruturais no Brasil e na semana passada nós falamos sobre terrorismo. Portanto, os senhores já devem ter percebido que nós estamos falando do mundo atual, estamos falando das características geopolíticas do mundo moderno, beleza? O mundo contemporâneo. Em história, basicamente, a gente está falando sobre esse corte histórico também, mas com uma abordagem um pouquinho diferente, com uma abordagem mais conectada com os fatos acontecidos aqui no Brasil, muito embora dessa última semana tenha sido algo relacionado à história geral, beleza? Mas para a aula de hoje do terceiro ano de Geografia, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa terra, a América Latina, beleza? Ah, professor, eu já escutei esse termo América Latina, mas eu não entendo muito bem, eu não sei o que significa. Ah, professor, eu nunca escutei esse termo América Latina. Vamos lá, sem estresse, sem problema nenhum. Vamos primeiro entender geograficamente. Vou dar vou acender aqui meu notebook. E aí, enquanto a gente vai falando, eu vou mostrar para vocês algo muito interessante relacionado principalmente à questão estrutural, a questão do espaço geográfico, ok? Então, primeiramente, vamos dividir a América em três, ok? Apesar do continente ser unificado, nós temos basicamente uma subdivisão em três subcontinentes. A gente tem a América do Norte, a América Central e a América do Sul, beleza? Essa divisão geográfica ela vai seguir uma questão espacial, uma questão estrutural, de território mesmo. Então você pega do México para cima, México, Canadá e Estados Unidos, você tem a América do Norte. Você pega ali na América Central, na meiuca ali do continente, você vai ter basicamente países de médio para pequeno porte. E aqui na América do Sul, você vai ter aí, com a liderança de Brasil e Argentina, países de economia aí em desenvolvimento, ok? Principalmente o Brasil e a Argentina, os outros estão numa configuração um pouco mais abaixo, ok? Então, quais são os destaques das três Américas? Nós temos os Estados Unidos, obviamente, o país mais desenvolvido do continente, não só da América do Norte, mas de todo o continente. Você tem o Canadá, que é um dos países mais ricos do mundo, muito embora não seja uma potência como são os Estados Unidos, mas é um país bastante desenvolvido economicamente, socialmente, por aí vai. Você tem o México, que muito embora tenha seus problemas, tem uma configuração, inclusive, até bastante parecida com a configuração política, econômica e social aqui do Brasil, também é uma potência, inclusive industrial. O setor automobilístico, por exemplo, mexicano, é extremamente desenvolvido. Você tem na América Central países que ainda, infelizmente, dependem da agroexportação e também ali na zona do Caribe, do turismo. Países que têm uma característica ainda de sub ou em desenvolvimento. E aqui na América do Sul, a gente tem Brasil e Argentina, que são os principais países, porque são os mais industrializados, são os mais ricos, e o Brasil, que de fato, dentro do contexto de América do Sul, é o país mais desenvolvido, beleza? Então essa é a divisão estrutural. Mas vamos para a divisão agora, o que define o que é América Latina. América Latina vem o quê? Vem do idioma. Todos aqueles países que falam idiomas que têm origem no latim, ou seja, espanhol ou português. Portanto, todos os países que falam ou espanhol ou português basicamente compõem a América Latina. Você pega desde o México, passando por toda a América Central, chegando aqui até a América do Sul, nós temos a nossa querida América Latina. Infelizmente, galera, porque é uma zona que não é tão desenvolvida e alguns países passam uma dificuldade muito grande, os nossos países da América Latina, eles têm em comum, além do idioma, da origem idiomática e da origem estrutural, social, por conta da mistura entre portugueses, nativos, africanos, além de todas essas características similares, nós temos também um processo histórico muito parecido, um subdesenvolvimento, infelizmente, muito parecido. As características, se você for pegar
um avião, uma foto, um depoimento de alguém do Brasil, ou da Argentina, ou do Paraguai, do Chile, da Venezuela, da Bolívia, um pouquinho mais lá para cima da Jamaica, qualquer país, até do México, que é lá em cima na América do Norte, a gente vai ter, infelizmente, características bem parecidas. Porque, infelizmente, professor, parte negativa, vamos lá, subdesenvolvimento, enormes desigualdades sociais, abismos estruturais, concentração de renda, dificuldade na empregabilidade, economias fracas, dependentes dos principais centros urbanos. Portanto, é uma região bastante castigada, beleza? Ah, mas tem os aspectos positivos, lógico que tem. Temos aí uma cultura bastante rica, temos aí uma representatividade cultural, esportiva, muito bacana frente ao mundo. Temos uma participação econômica, uma fatia importante, sim, por que não dizer, da economia internacional, liderados aí, volto a frisar, por Brasil, México e Argentina, mas infelizmente a gente não pode se comparar a grandes centros como, por exemplo, a Europa. Estamos muito aquém, muito abaixo de um grande centro como a Europa, por exemplo. E qual é esse processo histórico que nos faz, que nos traz até os dias de hoje? Basicamente fomos colonizados, colonização de exploração. Os países que colonizaram o continente americano, basicamente Espanha e Portugal, não tinham a menor preocupação em formar estruturas políticas, administrativas, burocráticas para que esses países ou essas regiões pudessem se desenvolver. Muito ao contrário, o que eles queriam de fato era levar a grana, era explorar as riquezas e, portanto, quando eles vão embora, a partir do século XIX, que nós temos os processos de independência, esses países vão se formar desiguais, esses países vão se formar desiguais, esses países vão se formar com enormes abismos, diferenças e desigualdades sociais, muita concentração de renda e uma pobreza generalizada. Infelizmente, essas são as maiores características da América Latina. Ah, mas hoje em dia a América Latina, professor, está aí recuperando, crescendo, tendo uma retomada. Gente, na verdade, a gente tem uma expectativa bacana, a gente sempre torce pelo melhor, mas infelizmente essas características elas estão tão enraizadas dentro da configuração desses países que o movimento de rumo a uma igualdade, a um desenvolvimento tecnológico, uma independência tecnológica, eles são muito lentos, infelizmente, beleza? Então essas são as principais características da nossa querida América Latina. Portanto, galera, eu gostaria de pedir para vocês, todos muito inteligentes, terceiro ano é uma turma muito bacana, eu queria que vocês dessem uma olhada em textos, pode dar um Google, já que está na internet mesmo, não tem jeito, está em casa, a maioria da galera, quem não estiver em casa, espero que esteja conseguindo trabalhar e se cuidar, ok? Então eu peço para vocês darem uma olhada aí nos textos relacionados às questões da América Latina e que na semana que vem eu vou fazer uma espécie de correção, se não uma correção, porque não é uma atividade, mas falar um pouquinho sobre os textos mais importantes sobre esse tema, ok? Então, de qualquer maneira, até a volta, se for possível, se não for, até a próxima aula aqui através da internet, ok? Um abraço a todos e cuidem-se!